certos profissionais acharem que conhecem BIM, né? Ouvem falar, é um conceito novo, efetivamente, é muito diferente do que a gente tinha antes, e nem sempre ele é entendido da maneira adequada, né? Muitos pensam que o BIM é uma evolução do CAD. Olá, eu sou o professor Eduardo Toledo, agradeço o convite aí para participar do Conexão OEC. Deixa eu me apresentar, eu sou engenheiro eletricista, sou mestre e doutor em engenharia eletrônica, né, sistemas digitais, sistemas eletrônicos, todos pela Escola Politécnica da USP. Sou professor do Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica já há 32 anos e tenho minha formação, minha especialização, né, na minha pós-graduação foi na área de computação gráfica e computação paralela, mas sempre atuando no Departamento de Engenharia de Construção Civil. Então foi natural eu juntar as duas coisas e comecei já há muito tempo, há quase 25 anos, a trabalhar nessa junção entre as tecnologias da informação e comunicação e a parte de construção, né? Então, nos últimos quase 20 anos, eu tenho me dedicado ao BIM, que é uma coisa que surgiu naturalmente aí com a junção dessas habilidades e dessa necessidade de atuar mais voltada à construção civil. Você é um dos precursores do BIM no Brasil. Como você vê a evolução desse tema nos últimos 20 anos? Nesses 20 anos, né, a gente viu muita coisa avançar, né? Especialmente em relação à modelagem da informação da construção, né? Que entrou mais ou menos no Brasil, se a gente for olhar um pouquinho a história, né? A gente tem notícias aí de arquitetos brasileiros usando o que viria a ser chamado de software BIM já desde o início da década de 90, né? Mas efetivamente, como BIM, né? Como processo BIM, só mais no início aí dos anos 2000, e a gente tem atuado então nessa área. Vou citar aqui alguns marcos importantes que nós tivemos, né, para o desenvolvimento do BIM no Brasil. Então, em 2009, nós tivemos a instalação da CE 134, que é o Comitê BIM da ABNT, né, onde a gente começou a trabalhar nas primeiras normas, né? Eu fui o primeiro relator dessa comissão naquela época, e já começamos a trabalhar na tradução de algumas normas ISO e no desenvolvimento do sistema de classificação brasileiro, né? Em 2012, eu deixei a relatoria e passei a coordenar um grupo de trabalho para desenvolver uma nova norma, que é a norma de objetos BIM, que ainda está em desenvolvimento, esperamos publicar as primeiras partes ainda este ano. Mas isso foi muito importante para o Brasil, né? Porque ter as normas adequadas ao nosso contexto brasileiro permite avançar bastante. Depois nós começamos a ter uma série de eventos, né, tanto acadêmicos quanto voltados ao mercado no Brasil. Isso vai trazendo conhecimento, né, da metodologia ao mercado, né, que vai se informando melhor, que vai adotando com mais maturidade. A gente começou a ver as primeiras licitações, né, lá pela 2010, 2011, várias construtoras adotando o BIM na época, né, fazendo seus experimentos, né, de que softwares usar, de como melhor implantar. Ainda não havia um conhecimento muito estabelecido, né, nem no Brasil e também no mundo ainda era relativamente incipiente, né.
Outros marcos, nós tivemos algumas publicações muito relevantes, né, os guias da ASBEA, depois os guias da CEBIC, né, que consolidavam, então, o conhecimento até internacional sobre o assunto, permitindo, então, a gente a ter uma evolução mais consistente, né, e abrir isso a mais empresas interessadas, né. Em 2016, final de 2016, né, nós assinamos um acordo de cooperação aí com o governo do Reino Unido, e em 2017 foi estabelecida aí, então, um grupo de trabalho para desenvolvimento da estratégia, que a gente chama de estratégia BIM-BR, né, a estratégia de disseminação de BIM, estratégia federal, né. Foi um trabalho relevante que foi desenvolvido, promovendo aí uma série de objetivos estratégicos, ou estabelecendo, né, uma série de objetivos estratégicos que o governo federal deveria fomentar, né? Inclusive um roadmap aí de implantação, né, com metas muito interessantes aí a partir de 2018. Nós tivemos a formação da Frente Parlamentar do BIM, né, que desenvolveu algumas ações importantes. Por exemplo, hoje nós temos a nova lei de licitações públicas, né, onde é estabelecido o uso preferencial do BIM, né, lá no seu artigo 19, então isso é uma conquista dessa frente parlamentar do BIM. Isso foi lá justamente a lei, né, saiu em 2021. Depois nós tivemos uma série de decretos presidenciais, né, fomentando, estabelecendo projetos pilotos em alguns órgãos públicos, né, nas Forças Armadas, na Secretaria de Aviação Civil, no próprio DENIT, que avançaram nessa implantação a nível de governo federal. Nós vimos, né, com a evolução, né, da implantação nos estados, né, muitos estados lançando a sua própria estratégia de implantação, Santa Catarina, Paraná, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, o próprio Rio de Janeiro, lançando estratégias inspiradas na estratégia federal, né? Então isso também promovendo aí uma efetiva adoção de BIM dentro do governo, né? Por que é tão importante que o governo fomente e adote o BIM, né? O governo, a gente sempre diz, né, o principal beneficiário, né, do BIM é o cliente, né? E o maior cliente de todos é o governo, é o que mais contrata obras, né? Então, o governo tem esse poder de indução do mercado para que o mercado se capacite, né, a fornecer esse serviço, os serviços baseados em BIM, seja projeto, seja uso do BIM em obra, e depois na parte toda de operação e manutenção também é muito importante. Nós participamos, né, do desenvolvimento dessa estratégia federal, e depois houve a formação aí do BIM Fórum Brasil. Vou falar disso um pouquinho mais tarde, mas também foi um marco importante de realizações aí para a continuidade dessa evolução do BIM no Brasil. Em relação ao momento atual, como está a implantação do BIM no Brasil? Quais são as principais falhas nesse processo? Atualmente nós estamos num momento de aumento de maturidade, né? A gente vê o BIM muito consolidados em certas empresas, sejam incorporadoras, sejam construtoras, sejam escritórios de projeto, de arquitetura e projetos de engenharia, de estruturas, de sistemas prediais. Hoje já nos grandes centros você consegue contratar isso sem nenhum problema. Nós temos, por outro lado, ainda uma adesão ainda desigual no mercado, né? As grandes empresas já estão, a maioria delas já mergulhadas nisso, mas ainda temos dificuldade nos pequenos escritórios, né? E uma camada intermediária aí que a gente precisa de uma atenção importante, porque um dos problemas que eu detecto hoje na implantação de BIM é, primeiro,
certos profissionais acharem que conhecem BIM, né? Ouvem falar, é um conceito novo, efetivamente, muito diferente do que a gente tinha antes, e nem sempre ele é entendido da maneira adequada, né? Muitos pensam que o BIM é uma evolução do CAD. Na verdade, ele não é uma evolução do CAD. O CAD continua aí, a gente continua gerando documentação bidimensional, né? Continua usando o CAD na área mecânica, mas o BIM vem com tem outras características que, se não forem bem entendidas, você pode tentar uma implementação que é inadequada. Então, a gente sempre recomenda que você ou contrate um consultor externo que vai ajudar a sua empresa a implantar isso adequadamente, ou que você contrate um profissional que já tem experiência e que vai, então, atuar na implementação dentro da sua empresa, ou, finalmente, que você treine, desenvolva essa capacitação interna, né? Treine a sua equipe para que ela possa adequadamente implantar e usar o BIM, né? Mas não tente fazer isso sem ser uma capacitação adequada, porque o que a gente vê são várias implementações que falham por razão de cometerem erros que a gente já não, neste estágio de maturidade que a gente se encontra no Brasil, não deveriam ser mais cometidos, né? E no ambiente acadêmico, como está o avanço do BIM? Atualmente, quais são os desafios para coordenar a integração das disciplinas em prol do ensino sinérgico de BIM? Relacionado a isso, é claro, né? Seria ótimo que os profissionais já viessem adequadamente capacitados da universidade, né? Sobre isso, a gente tem que dizer o seguinte: bom, a universidade tem uma parte, né? Ela fornece, ou ela deveria fornecer os conceitos fundamentais, né? Uma prática inicial, mas tem bastante coisa que é desenvolvida durante o exercício profissional, aí cabe à empresa. A gente tem visto mais e mais o BIM entrar nos currículos. Antigamente nós contávamos nos dedos as universidades que tinham BIM no currículo. Hoje já temos algumas dezenas, tem muitas universidades, cursos de arquitetura e engenharia, porém, dezenas comparado com o número de cursos de engenharia civil que nós temos no Brasil, arquitetura, que chega a mais de 1.000, ainda é muito pouco, né? Então, esse é o momento que a gente vive hoje, ainda pouca presença do BIM nos currículos, poucos cursos com uma maturidade maior, onde o BIM está presente numa quantidade grande de disciplinas, né? Onde se desenvolve uma integração entre disciplinas, né? Simulando efetivamente o que acontece no processo BIM, né? Vários profissionais de diferentes especialidades trabalhando junto, colaborativamente, né? Usando as ferramentas porque o BIM é isso, né? O BIM é um processo, é um jeito diferente de fazer. Então, a gente efetivamente precisava que os nossos estudantes praticassem, vivenciassem esse jeito diferente de fazer, que às vezes é difícil dentro do ambiente acadêmico, né? Particularmente quando a gente tem que juntar cursos por exemplo, de engenharia civil com arquitetura, que muitas vezes são ministrados em até faculdades diferentes, né? Essa integração tem se mostrado difícil, mas a gente tem avançado. Você também é um dos idealizadores do BIM Fórum Brasil. Qual é a importância, relevância desse evento para a indústria AEC no âmbito nacional? Quais materiais são produzidos? Falando um pouquinho do BIM Fórum, né? O BIM Fórum surgiu em 2020, né? Na verdade, ele foi concebido aí a partir mais do final de 2018, início de 2019, como uma demanda até do próprio governo, que reclamava que era difícil conversar com o mercado, particularmente sobre BIM, já que o mercado da construção civil é extremamente fragmentado, né? Milhares de
de empresas e muitos agentes diferentes, né? São construtoras, são incorporadoras, são projetistas, são consultores, são fornecedores de material de construção, que muitas vezes têm interesses divergentes e até conflitantes a respeito do BIM, e o governo tinha dificuldade, então, durante o desenvolvimento da estratégia BIM-BR, isso foi colocado aí para o grupo de especialistas que estava apoiando o governo nessa ocasião, eu era um deles. Então surgiu a ideia de criar essa entidade, né, que veio a ser no futuro o BIM Fórum Brasil, e é a partir de um esforço que envolveu a CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, para dar um pontapé inicial nesse processo, para ajudar a estruturar, e depois os 8 especialistas, né, que foram convidados aí pelo governo federal para desenvolver a estratégia BIM-BR, esses 8 especialistas se reuniram posteriormente e fundamos aí o BIM Fórum Brasil, com uma entidade neutra, uma entidade que visava de âmbito nacional, sem fins lucrativos, que justamente visava harmonizar os esforços do mercado, da academia, do governo, desses vários agentes, com a finalidade de promover o BIM, de difundir o BIM e as melhores práticas. Então, assim nasceu o BIM Fórum. Ele tem um estatuto, né, uma forma de governança que garante essa harmonia, que garante que nenhum desses grupos tenha condições de dominar os outros, de assumir as decisões de forma majoritária dentro do BIM Fórum. O BIM Fórum agora no dia 16 de setembro vai completar, de 2024, vai completar aí 4 aninhos, mas já é uma entidade que tem mais de 100 associados. Nós definimos que os associados do BIM Fórum são apenas pessoas jurídicas, então temos mais passamos de 110 empresas e órgãos e entidades, tem sindicatos, tem incorporadoras, tem fornecedores de material de construção, tem escritórios de projetos, tem consultores, tem órgãos públicos, tem grandes estatais. Então o BIM Fórum tem, infelizmente, conseguido desenvolver um papel muito importante para o Brasil, tanto no fomento das políticas públicas, no apoio ao desenvolvimento dessas políticas, e também desenvolvendo materiais que ajudam o mercado. Então, por exemplo, citando alguns projetos do BIM Fórum, né, nós temos o projeto BIM Fórum Brasil Explica, né, que é uma série de vídeos, né, estamos elaborando agora já a 3ª temporada, né, cada temporada tem em torno de 7 vídeos curtos, cujo objetivo é desmistificar, eliminar confusões, né? A gente detectava que no mercado tinha muita confusão, isso que nós estamos falando, né? Você achar que sabe, isso é muito danoso, né? Porque você começa no caminho errado. Então, uma série de vídeos que esclarecem uma série de conceitos, né? De fundamentos. Então, é uma série que é gratuita, está aberta aí no YouTube, né? E você pode, entrando no site do BIM Fórum, no canal do BIM Fórum, você tem acesso a todo esse material. Além disso, foram desenvolvidas também pesquisas de adoção de BIM, de digitalização da construção, né? Nós não tínhamos pesquisas confiáveis, né? Isso é muito importante para saber onde é que se tem que atuar para melhorar a adoção do BIM, né? Como é que está a adoção e entre os diferentes grupos, né? Até entre os diferentes estados do Brasil. Então, numa parceria inédita do BIM Fórum Brasil com o CONFEA e os 27 CREAs estaduais e do Distrito Federal, foi feito convênios com todos eles, assinados convênios, e também com o CAL-BR, né, junto aos arquitetos. Então foi feita a primeira pesquisa sobre a adoção de BIM com validade estatística, ou seja, nós podemos dizer que a adoção do BIM entre profissionais, né, que atuam na área da construção é X%, mais ou menos 2% de precisão. Então isso é uma coisa inédita, porque as pesquisas que a gente tinha até então, a primeira pesquisa foi feita há 2 anos atrás, em 22,
elas não eram precisas, variavam muito, né, o número de adoção. Então, nós já temos esse número, consultem lá, esse material está todo disponível no site Urbim Fórum Brasil. Vocês entram, tem dashboards interativos, né, BIs, onde vocês conseguem segmentar por tipo de profissional, por estado, e a gente consegue, então, ter uma visão, um raio-x mais claro de como está essa adoção, né, que no Brasil varia em torno aí de uns 20%, 24%, depende do estado, depende se são arquitetos ou engenheiros, né? Mas a gente tem agora uma medida correta, graças ao trabalho do BIM Fórum com os CREAs, o CONFIA e o CalBR. Nós temos também outro projeto de sucesso que foi desenvolvido, que são os guias de contratação BIM, né? Uma série em 3 volumes, né? Com os conceitos fundamentais, um outro volume tratando de contratação pública, e o terceiro volume de contratação no âmbito privado. Então, isso é muito importante, né? Você saber pedir BIM, saber contratar adequadamente é fundamental para o sucesso do seu empreendimento desenvolvido em BIM. Então, esse é um material útil, importante, que também foi desenvolvido pelo BIM Fórum. Nós realizamos recentemente a 2ª edição da BIM Forum Conference, um grande evento aí realizado pelo BIM Fórum, né? Tivemos com mais de 100 palestrantes. A primeira edição foi no ano passado, tivemos mais de 900 participantes. Esse ano, mais de 1.400 participantes. Então, um grande evento, o principal da América Latina. Esse ano tivemos mais de 9 palestrantes, quase 10 palestrantes internacionais, 4 salas técnicas, mais o teatro, para 500 pessoas. Então, um evento muito rico, falando de BIM para infraestrutura, BIM para edificações, fundamentos de BIM, Open BIM, né, um lugar onde você pode certamente ir lá e aprender, e também fazer um networking aí com os principais especialistas e profissionais dessa área. Então, é uma realização importante do BIM Fórum Brasil. Os roadshows, o BIM Fórum é uma entidade nacional, né? A gente procura fazer uma abordagem de BIM que apoie o Brasil como um todo, mas, claro, o Brasil é muito diverso, existem necessidades regionais. Para atender essas necessidades regionais e levar esse apoio do BIM Fórum, então foi desenvolvido os roadshows, né? Então, foram realizados aí em várias cidades brasileiras do Sul, do Nordeste, né? Onde são eventos pequenos de menor duração, mas que são voltados à comunidade local daquele estado, com palestrantes locais, preferencialmente, então atendendo assim essa regionalização que é importante, né? A outra coisa que o BIM Fórum fez recentemente foi o primeiro prêmio BIM Fórum Brasil, né? Que mostra aí, tivemos 54 inscritos no prêmio, são 6 categorias, tivemos 7 premiados aí, onde a gente tenta registrar e promover as melhores práticas, né? Então, o que a gente tem visto, e os finalistas do prêmio mostram isso com grande clareza, né? Nós estamos atingindo, existem empresas que têm um grau de maturidade muito grande, a gente não fica a dever nada com o que se faz de melhor lá fora, né? As melhores empresas no Brasil, porém a gente ainda tem essa grande diferença, né? Entre quem ainda quem ainda nem começou isso, nem pensou em fazer isso, e muitos aí pelo meio do caminho. Para os próximos anos, quais são as suas expectativas para o BIM na construção civil? E quais são as principais tecnologias e tendências para o setor? O que a gente vê aí para o futuro, né? Expectativas do BIM na construção civil. Vejam, como eu falei, nós estamos em um momento de aumento de maturidade. A gente tem visto um problema de falta de mão de obra na construção. Então, nós temos... Como é que o BIM vai ajudar a gente nisso? Eu vejo dois grandes apoios do BIM. Primeiro, o BIM evita que a gente erre, né? Se a gente mal tem tempo de fazer uma vez, que dirá
fazer e refazer, né? Quebrar e fazer novamente. Então, o BIM ajuda a gente a ter mais garantia, mais certeza do que está construindo. Então, isso é importante, melhora a produtividade. E ligado a isso também é a questão da industrialização da construção, que é um caminho essencial para a gente melhorar a produtividade e reduzir essa necessidade de mão de obra, né? E aí, de novo, o BIM exerce um papel aí muito importante, né? A questão da sustentabilidade também, né? Então, os modelos BIM ajudam a gente a ter mais certeza, mais confiança na escolha de soluções, na escolha dos materiais, das tecnologias que a gente vai usar, adotar nos projetos, né? Para que consiga construções que tenham menos resíduos, que tenham uma menor pegada de carbono, que poluam menos, né? Então, o BIM tem um papel muito importante nesta parte também. E, claro, a digitalização como um todo do setor, né? Assim que os demais setores produtivos, né, conseguiram realmente grandes avanços em produtividade, e a construção, através da digitalização, a construção civil ainda é pouco digitalizada, então nós temos que aumentar isso, não só a adoção do BIM, mas também de várias outras. A gente vê o scan 3D, os drones, fala-se muito em gêmeos digitais, fala-se muito em inteligência artificial. O BIM tem um papel absolutamente fundamental nessas novas tecnologias, fala-se do IoT, né? Tudo isso precisa partir de um modelo, né? Precisa de uma representação da construção, seja uma construção que ainda não aconteceu, que ela está a nível de projeto, eu tenho o modelo BIM, seja um modelo de uma construção já existente, né? Quando eu trato de manter e de operar essa edificação, essa infraestrutura da melhor forma possível, da forma mais eficiente. Então, o BIM é fundamental para isso, né? Ele é a base de um modelo, de um gêmeo digital, ele é a base também para a parte de uso de inteligência artificial, né? Que tem que raciocinar em cima de alguma entrada, e essa entrada é justamente a representação da construção através do modelo BIM, facilita muito, e a parte da internet das coisas, né? A gente tem todos esses sensores agora referenciados dentro do modelo BIM, né? Então, eles vão acrescentar informações que vão ser depois processadas, né? Então, veja como o BIM tem um papel fundamental aí em todas essas novas tendências, novas tecnologias que estão aparecendo em todas as indústrias. A construção também não fica de fora, e o BIM tem um papel preponderante. Eu diria até que ele é o primeiro passo de uma digitalização mais sofisticada. Então, acho que é isto. Agradeço o convite. Um abraço a todos.